Fala, camarada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e esse daqui é o outro Primeiras Impressões para poder falar de um dos discos pop de 2023, o oitavo de inéditas dela, Miley Cyrus. Endless Summer Vacation, sucessor de um dos trabalhos mais aclamados e eu acho que fundamentais pro pop e talvez até pro rock nos últimos tempos. Sim, não estou exagerando, muita gente vai concordar isso comigo. Se o rock está voltando a ser relevante, está voltando a abraçar um pouco o mainstream, as pessoas estão voltando a achar aquela coisa mais descolada, aquela coisa mais, eu acho que com punch, com pegada, e ao mesmo tempo singles memoráveis pra cacete, consegue ser dançante, consegue ser visceral, consegue ser cativante. Muito disso a gente pode colocar também por causa do papel, não só do trabalho, mas que a Miley fez ali naquele período. Plastic Heart, seus covers, suas performances em festivais, em shows, né? Seja em arenas, sejam em grandes estádios, e ela sendo realmente esse norte para o pop, para a mulherada, que trazendo o rock como sua veia principal, principalmente não só na construção do som, mas acho que na atitude realmente. E você tem ali em Plastic Hearts, acho que um dos trabalhos mais concisos, talvez para muita gente mais conciso, mais maduro, mais equilibrado, que a Miley construiu, reposicionou ela no mercado, fez com que as pessoas olhassem para ela com outros olhos, pessoas que não eram muito fãs. Eu adoro aquele trabalho, acho bom pra cacete, tem alguns problemas sim, mas ainda assim é um disco que eu gosto bastante. Como fazer uma continuação, um sucessor para aquele trabalho. E a primeira imagem de divulgação que a gente tem, que na verdade é a capa, e depois propriamente o single, né, de Endless Summer Vacation, que é aquela imagem dela linda, acho que é uma capa do cacete, assim, super na hora, identificável, Miley pendurada, aquele céu azulzão, o oclão com ela, umas coisas muito características visualmente dela, mostra uma coisa de força, mostra uma coisa da beleza do feminino, mostra uma coisa de liberdade muito forte, temas que eu acho que vão ser trabalhados muito aqui nesse trabalho. E o primeiro single, Flowers, junto com essa capa, por mais que seja um single com um tema muito difícil de falar sobre traição e infidelidade, mas mostra muito do que eu tô falando. Ela canta, eu posso me amar melhor que você, e ao mesmo tempo nós estávamos certos até não estarmos, construímos uma casa e a vimos queimar. É aquela coisa do que parece que tomou o começo do ano 2023 nesse tema, né? O mundo pop abordando, como já abordou muitas vezes, mas a traição por uma coisa de payback, acerto de contas. A mulher, ela sai muito mais fortalecida em vez de sair com uma coitada fragilizada, sabe? Por mais doloroso que seja, mas é uma dor que faz levantar a cabeça, seguir em frente, mostrar tudo de merda, de escroto que aconteceu antes naquilo ali e não ter mais passada de pano. Quando você pega a sonoridade da música, que é uma coisa meio disco, meio soft, né, ao mesmo tempo que tem umas batucadazinhas assim, gostosinhas, tá uma coisa tropical, praiana ali no jeito que a música é entoada, solar, a capa tem a coisa do mulherão em si, com o primeiro plano sendo muito, eu acho que enaltecido, mas parecia que era um disco que, pô, não indica muito que vai cair pro lado muito rock, vai ser uma coisa realmente mais festiva, vai ser uma coisa, um outro tipo de pop, um pop que tá até bem, os sons que eu falei aqui, eles estão em voga ultimamente. Pega Renaissance, por exemplo, pega Jessie Ware, pega outros exemplos de Caroline Polachek, né? Então, tipo, pô, faz sentido. Quando você ouve o disco, propriamente dito, que doideira, no ótimo sentido, porque ele tem muita coisa de rock. Só que um rock que o outro trabalho, ele não mostrava, ele não direcionava que é pra esse lado. Mas eu, particularmente, eu gosto muito, inclusive, mais do que coisas que ele apresenta, que eu já tinha gostado muito do outro trabalho. E que faz muito sentido no que ela também quer falar. Porque não diz que ela vai falar só sobre relacionamento, sobre traição. Aqui é uma carta de amor pra LA, a cidade que ela se mudou, né, quando ela era adolescente. Principalmente quando ela conseguiu o papel, né, que jogou ela pros holofotes ali, da Hannah Montana. E a LA tem essa cara. Tem essa coisa tropical, tem essa coisa veraneia, tem essa coisa diva em muitos momentos ali. Isso, de certa forma, também reflete e conecta, eu acho, um pouco com o rock também. Se você vê agora a série da Daisy Jones, se você pega histórias clássicas do rock, sempre LA circulou muito forte nessa mítica, né? Então, o tipo de som que ela traz aqui de rock, eu acho que casa muito com essa proposta de homenagem à lei. E pra mim,
é muito bem-vindo porque eu acho que ele enaltece muito das qualidades da Miley Cyrus. Talvez aqui seja o disco onde eu sinto que a voz dela tá mais estilosa e mais versátil. O jeito que ela comanda as músicas tem um vigor e ao mesmo tempo como que ela também está sendo muito experimental, porque você tem aqui uma espécie de rock que traz muitos elementos psicodélicos. Isso aí tem que ser relembrado sempre, né? Mas ela tem o disco de 2015, o Miley Cyrus em Her Dead Pets, que é junto com a galera do Flame Lips ali, esse começo desse flerte com esse tipo de som que ela gostaria de fazer. E aí você tem, por exemplo, a Handstand, que é uma música que você tem elementos de Pound, Animal Collective, MGMT, M83, só que dentro de uma estrutura pop de cantar que parece uma Madonna ou Robin. No final de Rose Colored Lens, você tem uma vibe bem Tame Impaliana, só que meio jazzística, e que é muito what the fuck. Não esperaria isso, mas é bom pra caceta. Ao mesmo tempo que é uma música que tem muito estilo Haim, St. Vincent, Joan Jett, e tem muitas coisas no trabalho que lembram Fleetwood Mac, que traziam sim uma vibe, uma coisa psicodélica, e a psicodelia de certa forma ela também trafega muito em LA. Tem uma áurea, né, de uma coisa mística, tem uma coisa ali etérea, tem uma coisa meio viajandona que vai trazendo, e que é interessante essa vibe que ela vai colocando. Mas ao mesmo tempo ela floreia essa coisa meio psicodélica com outros sons. Por exemplo, traz muito do folk, do country, que é a coisa que faz muito parte da essência dela. Também a Jaded, por exemplo, me lembra elementos, talvez seriam coisas que o jeito de cantar, principalmente, que o Aerosmith, por exemplo, poderia fazer. A música com a Brandi Carlile, você tem uma desconstrução desse folk, country, pop. Parece que é o tipo de coisa que o Justin Timberlake tentou fazer no último trabalho dele. Só que aqui é muito mais bem feito. As coisas inusitadas que tem na música, elas me soam muito mais naturais, são muito mais conectivas. Talvez porque a Miley se sinta, por causa de todas as coisas que ela fez ao longo da carreira, que acho que muito mais harmoniosa. Miley tá consequentemente continuando, adentrando o mundo pop e abraçando. Tem várias músicas aqui que são produzidas pelos caras que ajudaram o Harry Styles. Você tem pegadas ali indie pop e um synth meio oitentista, e esse synth oitentista ele vai rolar de formas diferentes. Por exemplo, mais lá pra frente do trabalho, a River, que foi uma música que saiu como single agora, é uma música que tem uma pegada oitentista clubber, que lembra Pet Shop Boys, Depeche Mode e a Violent Chemistry. Você tem uma coisa meio, eu acho que Caroline Polachek, como eu já citei, né? Esse indie alternativo, com essas coisas psicodélicas que eu tô falando ao longo do trabalho, mais uma batida Miami Bass, umas coisas que lembram, sei lá, tipo Renaissance. Aqui eu acho que ela flerta em vários momentos com várias coisas que ela fez ao longo da sua discografia inteira. E muito disso linkando com outro tema que ela diz que tem no álbum, não só essa homenagem à LA, mas a coisa do disco ser dividido em AM no começo, que ela diz que é representando o horário da manhã, onde tem um burburinho, uma energia, uma potência de novas possibilidades, e eu justamente tudo que tô falando, como que ela retrabalha sons que a gente já viu ela fazendo, ou que a gente já viu outros artistas fazendo na atualidade de formas meio não convencionais, meio surpresinhas boas mesmo, ao mesmo tempo que você tem a parte PM, que ela diz que tem uma sedosidade furtiva, uma espécie de uma sujeira, mas um glamour ao mesmo tempo. E eu concordo muito com ela. Não é tão bem dividido, mas faz sentido não ser exatamente pra mim tão bem dividido. Sente alguns elementos talvez mais disso AM no começo, mas você também sente algumas coisas assim no final. Mas você tem já, logo na faixa 3, 4, 5 talvez, você já começa a entrar no PM. E isso vai embarcando talvez até lá no final. Tem essa mistura de discografia e essa mistura também por causa de temas. Porque você tem ao longo do trabalho um disco que ela vai trabalhando um vai e vem emocional no sentido de como encarar um relacionamento. As dores, as possibilidades. A Rose Colored Saints, por exemplo, ela ainda trata isso de uma forma um pouco mais amorosa, um pouco mais sonhadora. De alguma forma os lençóis da cama estão sujos como limonada doce e pegajosa. É o tipo de coisa que ela escreve. Olha a finesse. Tem a coisa suja, como eu tô falando, o AM e o PM se misturam. A Mud Fit, que é uma música muito mais porrada, participação da Cia, quebradona assim, ela canta e você cheira a perfume que eu não comprei, agora eu sei porque você está fechando as cortinas, deu fora da minha casa. Se colocando em primeiro plano, se amando muito, mas tipo assim, mostrando as limpas e falando, cara, dá o fora daqui. A Yu, por exemplo, quase bluseira, meio balada ali, uma coisa meio Paul McCartney versão remix. Ali eu gosto muito dessa ideia, que ela se considera uma mulher queer,
queer, né, pansexual, por mais que ela tenha sido casada com o Liam, as expectativas eram heteronormativas sendo quebradas. Não fui feita para cavalgar e carruagem. Além disso, essa parte aqui, não só colocando a possibilidade de outros tipos de relacionamento, me coloca também a ideia de que ela não está e não vai ficar refém de ser submissa dentro de um relacionamento. Olha a amplitude de coisas sendo colocadas aqui. Plastic Heart, como que ele começa numa potência muito elevada, seja de formas dançantes, seja de formas mais roqueiras, e à medida que vai passando ele cai muito para baladas. Aqui você não tem tantas. As músicas mais pro final, elas são músicas muito fortes, muito, eu acho que tem uma energia muito efervescente, de jeitos diferentes que ela vai fazendo. Ela consegue manter as coisas lá no talo até o final, tudo isso dialogando de forma muito única e forma muito concisa. Se no último trabalho já tinha dado essa impressão, aqui eu acho que ela coloca isso num patamar ainda maior. Pra mim, até agora, se eu tinha gostado muito de Plastic Heart, tinha sido o disco que eu tinha mais vibrado com ela, Endless Summer Vacation, pra mim, até agora, conseguiu virar o disco mais bem equilibrado, músicas cativantes, inovadoras, com coisas muito únicas que eu acho que eu vi na discografia da Miley Cyrus. Ótimo trabalho. Eu tava com a expectativa, mas ela, pra mim, foi muito superada aqui nesse trabalho. E aí, o que tu achou do disco? Comenta, curte, compartilha aqui. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo. Não esquece de me seguir em redes sociais, TikTok, Instagram, esse bagulho todo. E também chave Pix aqui do canal, se quiser dar uma contribuição pra gente, qualquer valor, muito significativo, sempre, tá bom? Até a próxima, cambada. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.